A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é a síntese da 12ª lição do terceiro trimestre de 2021. Título da lição: O reinado de Josias. Texto áureo. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele leu. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Leitura bíblica em classe, segundo Reis, capítulo 22, dos versículos 3 ao 5, versículo 8, capítulo 23, dos versículos 2 ao 5, versículo 21, versículo 22 e versículo 25. Primeiro tópico: Josias repara o templo. Número 1 do primeiro tópico: achei o livro da lei no templo do Senhor. Número 2 do primeiro tópico: o rei rasgou suas vestes. E número 3 do primeiro tópico: entendendo a vontade de Deus. Meus irmãos, Josias foi o último dos reis justos de Judá. Ele reinou de 639 a 609 a.C. Foi filho de Amon e neto de Manassés. Aos 16 anos, meus irmãos, Josias já havia despertado para começar a adorar no templo. E aos 20 anos começou a reforma religiosa e a destruição dos ídolos e dos lugares de cultos idólatras. Meus queridos irmãos, no segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8, diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele leu. Meus irmãos, o achado do livro dentro do templo causou espanto, causou surpresa. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: como pode um livro tão precioso se perder em um lugar onde deveria ser guardado? Certamente, meus irmãos, um escriba ou um sacerdote zeloso cuidou de esconder para que fosse encontrado no momento oportuno, como foi no reinado de Josias. Aleluia! O escrivão Safã levou o livro então ao rei Josias. E quando o rei leu o livro, ele ficou pasmado e ao mesmo tempo impactado pela mensagem do livro, que rasgou, meus irmãos, as suas vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. O rei simplesmente humilhou, demonstrando, meus irmãos, a piedade do seu coração. O rei Josias entendeu e ele compreendeu com exatidão o que a lei de Moisés dizia. Meus irmãos, mesmo assim, ele envia mensageiros a consultarem a profetisa Hulda, que confirmou que Jerusalém seria destruída, mas por amor a Josias, oh glória, e pela sinceridade do seu coração e do seu arrependimento, essa destruição aconteceria depois da sua morte. Meus irmãos, o quebrantamento do rei Josias é um exemplo que todo crente deve seguir na luta contra o pecado, para reforçar o desejo de ser piedoso e temente ao Senhor. Aleluia! Segundo tópico: a renovação do pacto com o Senhor. Número 1 do segundo tópico: a leitura do livro diante do povo. E número 2 do segundo tópico: a destruição dos ídolos. Meus irmãos, o rei Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia perfeitamente que a reforma não teria sucesso se todos não fossem envolvidos. Meus queridos irmãos, o rei convocou
todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, juntamente com todo o povo, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Oh, glória! E imediatamente, após a leitura do livro e a nova aliança com Deus, começou a reforma. Pois o verdadeiro avivamento, meus irmãos, começa com a escuta da palavra de Deus. Glória a Deus! O rei Josias foi tomado de uma profunda convicção e zelo para terminar a reforma. Seu coração fervia de amor pelo Deus de Abraão. E o que podemos apreciar sobre o rei Josias, meus irmãos, é o seu exemplo de total compromisso com o eterno. Aleluia! Terceiro tópico, a celebração da Páscoa. Número 1 do terceiro tópico, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Número 2 do terceiro tópico, a maior Páscoa da monarquia. Meus irmãos, foi somente depois de 18 anos de reinado que o rei Josias conseguiu comemorar a Páscoa. E foi a maior festa desde o tempo do profeta Samuel. E ao todo, meus irmãos, foram oferecidos 37.600 carneiros e cabritos e 8.500 touros. Foi uma grande festa que durou 7 dias. E nós, meus irmãos, nós temos motivos para pensar que durante todo o restante do reinado de Josias, a religião floresceu e as festas do Senhor foram cuidadosamente observadas. Aleluia, glória a Deus. Eu quero concluir a síntese desta lição dizendo: o coração que transborda Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade o eterno. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família.